Você vive em busca de status? Status? O que é status? Será que os status que a gente procura é os mesmos dos nossos antecessores? Fala, atômicos, beleza? Eu sou o Júlio Eu sou o Lucas. E eu sou o Aaron. e o nosso canal é a Trindade Atômica. Professor. No vídeo de hoje falaremos sobre status. Então vamos iniciar com o Lucas. Lucas, qual que é a definição de status? Então, Júlio, o conceito de status significa a posição social de um indivíduo, o lugar que ele ocupa na sociedade. Considerando dessa forma, então, status seria aquele status que é recebido e não o buscado, não é verdade? Exatamente, como destaque, prestígio, renome. Hierarquia na família, no trabalho, na sociedade, não é verdade? Por exemplo, um prefeito, um vereador, são status que são conquistados, né? Mas a gente também pode estar falando aqui também sobre o status que a gente está atrás, né? Aqueles falsos status também, digamos assim, não é verdade? É muito comum essa questão de como é que a gente vai lidar com o status, porque se pararmos para ver o que nossos avós buscavam, nossos pais buscavam, a gente já deve ter ouvido várias vezes: faça uma faculdade, senão você não vai ser ninguém, faça isso, faça aquilo, tenha um carro, uma casa, um diploma e tenha um bom emprego. Isso era tudo que você precisava. Esse era o status máximo que tu podia ter. Né? Tipo, esse era o ápice de um ser humano, era ter isso. Eu acho que a gente pode separar acho que a gente pode separar o status, então, em dois setores, digamos assim, né? Nós temos o status pessoal e o status social. Na verdade, o status que a gente busca para nós mesmos, o que somos, né, e o que almejamos e em que classe que a gente vive, e o status social, que é aquilo que a gente apresenta para a sociedade, não é verdade? É muito importante a gente estar explicando sobre os status, né? Porque se você simplesmente falar status hoje em dia para um jovem, ele vai achar, status é o que eu coloco no meu Instagram, né, cara? Tanto que quando você procura sobre esse assunto nas redes, vai mostrar a primeira coisa que aparece é o seguinte: o que coloco no meu status, tá ligado? É impressionante. Todo mundo parou de refletir sobre a situação de status mesmo, porque cada vez mais ficamos em busca de demonstrar um status que não temos. Não é verdade? Então, o que eu falo para os outros pensarem que eu sou alguém inteligente, o que eu faço para os outros imaginarem que eu sou alguém importante, mas eles se perdem no momento de não fazer o que é necessário fazer para realmente se tornar alguém importante, tá ligado? O problema é você querer mostrar status no status, né, cara? A pessoa quer que você tenha uma única concepção do seu status, não a concepção geral. Tudo que você faz, só uma pequena parcela, que é a parcela que você... que é a sua melhor parcela, no caso, pode-se dizer, e nem sempre sendo verdadeira. O pessoal que você busca e o social que eles impõem em cima de você. Exatamente, é o que você busca. E o social é o que a sociedade vê daquilo que você buscou, tá ligado? O que eles julgam. Eu acho que Bem seria bacana. essa a real diferença. E nós enfrentamos cada vez mais problemas pelo status social, não é verdade? O status social sempre houve, sempre existiu a hierarquia também nas instituições, etc. Mas a gente está falando do status social num geral, naquele que a gente tenta buscar, demonstrar, né? E eu acho que é por isso que as pessoas elas querem mostrar tanto nas redes sociais o que elas não são, por causa dos julgamentos. Entendeu? Se você, tá numa sociedade onde todo mundo julga o teu status, então você quer aparecer ter aquilo que você não tem por conta dos julgamentos. Ou ser uma pequena parte daquilo que você é. Tipo, você só vai mostrar uma pequena parcela da sua vida, que é a parcela que você acha que o pessoal vai achar mais interessante. E não às vezes o resto, porque você tem medo de mostrar quem você realmente é. E nessa pegada, então, a gente pode voltar para o início lá do Aaron, que... Qual que é a pegada do status? Será que ele alterou o status de antigamente para o status de hoje? Será que o meu avô tinha um status diferente do status que eu busco hoje? Isso com certeza, né? Por exemplo, status, hoje pra mim, o status que eu busco, né, é ter não só liberdade financeira, mas como equilíbrio psicológico, mental, espiritual, várias outras coisas. Isso tudo atribui status pra mim. É bem interessante essa questão do status para cada pessoa, o que a pessoa busca, porque eu acho que hoje praticamente se dividiu em dois tipos de status, né? O da liberdade financeira e liberdade de poder fazer o que você quer, buscar conhecimento, prazeres simples, viagem, fugir da crítica, não se importar mais com ela, quanto da grandeza. Tem muita gente que busca o status em forma de grandeza, querendo ser uma pessoa com grande influência, se importando com a crítica, como a sociedade vê, mansões, carros luxuosos, elas buscam isso. É interessante como o status social hoje se dividiu muito entre quem quer ter liberdade para ter paz e quem quer ser visto. E às vezes a pessoa pode
acabar comprando coisas que nem gostam tanto porque, pô, é o bagulho que tá top do momento, tá ligado? É isso que é status agora, então eu quero ter também, tipo. Se isso faz a pessoa feliz, pra mim eu acho que não teria nenhum problema. Se é o que a pessoa busca, eu acho que não seria ruim. Ela só não pode entender se aquilo é o que ela quer ou o que ela acha que as pessoas querem que ela faça. Cara, tem uma frase do Will Smith, que é um rapper e um ator famoso, mais ator do que rapper, mas ele se denomina rapper, então, né? Que é a seguinte, cara, as pessoas hoje em dia, elas gastam dinheiro que não tem, comprando coisas que não querem e não precisam, pra agradar pessoas que não gostam, pra mostrar pessoas que não são, tá ligado? Então, no fim, vira um círculo vicioso, social, de status onde isso não leva a fundamento algum, cara. E muitas vezes você se prende e entra em vários problemas por conta de tentar mostrar pra sociedade, uma sociedade que às vezes você nem quer estar ingresso nela, alguém que você não é, tá ligado? Eu fico imaginando, tipo, eu no lado dessa pessoa, porque a partir do momento que eu tô ali na frente do meu computador ou do meu celular e começo a publicar coisas que não faz parte da minha vida para mim parecer possuir aquilo, para mostrar status, o que a pessoa sente depois, né? Porque ela não tem aquilo, ela vai lá, posta, ganha as curtidas dela, comentário, compartilhada, e aí? E depois, né? O que ela sente? Será que ela sente um vazio? Sente um vazio, acho que às vezes muitas pessoas se perdem na questão de estar em um lugar e ter que mostrar para as outras pessoas que não estão que ela está. E perdem mais tempo fazendo isso do que aproveitando o momento realmente, os pequenos prazeres, não tem? Às vezes estar em um ambiente com os amigos, de conversar, de fazer toda aquela questão social real, não só a virtual, que hoje em dia está se tornando, acho que o pessoal se importa mais com a virtual do que com a real. A pessoa que está contigo realmente, que vai realmente falar assim, não, eu vou estar do seu lado. Mudando agora um pouco, Aaron, você pode citar como é que era, então, como a gente acredita que era o status antigamente? Qual, né? Com os nossos pais, avós? Isso. Cara, eu acredito que não é muito comum. Meu pai já tem uma visão um pouco diferente, mas, tipo assim, no geral, pelo que eu via, conversava, falava assim, você tem que ter faculdade, porque faculdade vai te deixar, você vai ter uma estabilidade boa. Sendo que hoje em dia a gente sabe que estabilidade é um termo falso, que não tem como você atingir uma estabilidade. Que você acha que está estável, é quando você tem mais medo de cair e aí que se torna uma estabilidade. Só existe a liberdade financeira, estabilidade não existe, não é verdade? Ou você sobe ou você Mas desce. tá, pra ser então uma pessoa de status na era antiga, digamos assim, precisava ter faculdade, o que mais? Eu acho que o pessoal se importava muito com a questão do casamento, a questão, eu tenho um carrinho, tenho uma casa, eu tenho uma vida tecnicamente simples, mas confortável. Eu acho que seria o simples e confortável o principal e um bom emprego. O resto em si não tinha importância. Cara, e pode ver também que se a gente puxar um pouco, o órgão público também era muito melhor visto antigamente, né? Se você conseguisse pegar um cargo de órgão público, você, digamos assim, já estava no status excelente. Hoje em dia isso já não é mais crédito de nada, na verdade você é muito mais julgado por estar em órgão público, na É verdade. o oposto hoje em dia, né, cara? Tu tá num cargo público, o que mais tem são pessoas criticando você por estar lá, né? Esse cara rouba. Até porque o que a gente vive hoje no país é lamentável, né? E olha que virada interessantíssima. Você comentou ali de faculdade, comentou ali de casamento e comentou ali de casa e trabalho. Hoje em dia o status é completamente o oposto. Hoje em dia a faculdade não é mais status, na verdade as pessoas julgam hoje quem faz faculdade, ou quem realmente faz faculdade, mas não se ingressa no âmbito que está estudando, que não se interessa no caso, porque alguém quis que estudasse, não consegue fazer, tipo, ingressar. Digamos, eu posso falar da minha própria história. Eu entrei na engenharia por conta disso, status, entendeu? Para manter o status da família, para manter não, para criar um status na família, para realmente ser alguém de status. E não concluí, porque não era algo que, enfim, que eu gostava, etc, não consegui concluir. E tem muitas pessoas que se formam e não conseguem se sentir realizadas. Então, quer dizer, faculdade já é um patamar que sumiu. Claro que tem pessoas que são muito bem-sucedidas e um status grande por conta da faculdade, mas digamos que ela tenha sumido da nossa geração. Casamento, pô, cara, quem que hoje em dia quer casar? E hoje em dia casamento não é tecnicamente um status de sucesso, não é verdade? O nosso meio mudou completamente para um meio de status aparente e não de relacionamento, né? Antigamente tinha muito aquela coisa vista, né? Tipo, você tem que casar com uma pessoa de uma família boa, né? E hoje em dia isso não existe mais, cara. E, como ele disse, casa, né? Casa e trabalho. Casa, cara, hoje em dia o negócio é você viajar e postar viagens. Casa hoje não te traz mais um status, digamos, na nossa rede.
A gente sabe sim, a gente não tá falando de felicidade pessoal, nem de conquista pessoal, nem de propósito de vida, a gente tá falando de status, né? Então quer dizer, os valores de status que tínhamos no passado não condizem mais com o status que a gente vive no momento, não é verdade? E se buscássemos o passado novamente, se tentássemos buscar o status do passado, isso seria benefício ou malefício nos dias de hoje? Eu acho que essa é uma evolução. A gente evolui conforme a sociedade cresce. Então, se ela está crescendo, ela está mudando a visão e ela vai mudando até o momento que eu acho que vai se tornar tecnicamente o perfeito, mas nunca vai alcançar. Eu acho que com o tempo vai se tornar muito mais comum. Tipo, vários exemplos da sociedade mudou nos últimos 40, 100 anos, uma quantidade absurda se pararmos para ver já. De tipo, se contar como os nossos avós viviam, para como a gente vive hoje, é totalmente diferente. Tudo é mais rápido, tudo é mais acelerado, tudo se torna mais fácil acesso. Conhecimento hoje tem abundância. Na faculdade que você tinha comentado, não é mais um status que é tão procurado, mas é um status importante, tecnicamente falando, para a pessoa como pessoal. Mas como sociável, ele já não é tão influenciável. Hoje em dia, você ter um diploma, às vezes, te dá um cargo, mas não faz você subir dentro da empresa. Antigamente, só porque você tinha o diploma, você já subia na empresa. Vamos supor, você entra com um cargo X, mas porque você tem um diploma, beleza. Mas você continua subindo lá dentro porque você tem aquele diploma e não porque você realmente faz o serviço que tem para fazer. Hoje em dia, então, a gente tem mais mérito. O mérito se torna maior. Porque o que importa para todo mundo no geral, quem tem empresa, quem cuida de família, quem cuida do coisa assim, vamos supor, você conhece uma pessoa, confiança tem a ver com mérito também. Você é um exemplo. Você vai estar lá, você precisa que busque um ente querido. E você não pode ir, você vai dar. Quem você vai pedir para buscar? Vamos supor, se você tiver alguém para buscar. Quem você conhece que tem mais mérito nisso? A pessoa que você sabe que vai estar lá na hora, que não vai dar para trás no dia. Cara, é impressionante porque você falou um negócio que faz total sentido. Vamos voltar muito no tempo, então. Vamos falar aí da época de 1500, reis e reinados, né? Naquela época, não existia nada de meritocracia. Era completamente pessoas comandadas pelas partes ricas. O cara nasceu rei, o filho dele vai ser rei, ponto. Não importa se outra pessoa é melhor, se é um líder, etc. O cara é um barão, o filho dele vai ser um barão, ponto. Né? Quem vai estudar são as pessoas que vão estudar. Não existe outra coisa. Então o status lá era ser órgão público, digamos assim, né? E daí depois foi mudando, e então não era mais reinado. Então entrou um pouco a meritocracia. Então realmente, quem faz mais, consegue crescer mais. Né? Mas a vida se tornou completamente injusta. Já era, mas continuou se tornando injusta. E então, depois, digamos, a geração dos nossos avós, já não existe mais nada de reinado, restícios disso. Então não é porque ainda, na época dos nossos avós ainda existia aquele negócio de que tipo, como ele trabalha na rede pública é mais fácil de eu entrar, mas bem menos. E quando tu entra numa empresa já é mais difícil de tu subir. Mas ainda nos nossos avós, ainda existia muito, de filho assumindo a empresa dos pais, de você realmente estar lá naquele meio. Não só isso, a questão também esse funcionário tem 10 anos de empresa, vou promovê-lo. Então existia muito ainda essa parte, não meritocrática, mas sim a parte, digamos, de reinado. Né? Então o status estava muito ligado com essa parte. E daí a gente está caminhando, então, a gente reparando com todo esse nosso diálogo, a gente está caminhando, digamos, para um mundo mais justo. Porque a gente está caminhando para um mundo mais meritocrático. Porque hoje em dia, você ser filho do dono de uma empresa não te coloca num cargo de importância. Pode sim, mas de empresas pequenas. Não é verdade? Tem muitas empresas que o diretor que o dono da empresa é até tirado da diretoria. Pelos próprios acionistas, por conta de talvez não bater mais com a ideia da empresa. Então a gente está cada vez indo mais para a meritocracia. Então o nosso status está mudando para méritos e não mais para um status de poder. Digamos que seria mais ou menos isso? Pode-se colocar que sim, tanto que hoje se preocupa muito no conhecimento que você tem. Hoje em dia a filosofia voltou, acho, com bastante força, né, nesses últimos anos, porque a pessoa busca o a mais, o que ser a mais, e não só aquele status simplório, pode-se dizer, tipo, só material. Não tenho, acho que antigamente era um pouco enrijecida essa parte por conta da falta de conhecimento que muitas pessoas tinham. Porque o acesso ao conhecimento antigamente era bem menor do que é hoje. Quanto mais conhecimento tem, mais o mérito se torna importante. Aaron, você tinha falado antes sobre como está tudo indo mais rápido, né? Sobre como está tudo evoluindo, indo mais rápido, é mais informação, é muito menos tempo para conseguir coisa X. Mas tem uma frase que agora, eu não sei se essa frase é do Einstein, na real, que ele diz que a tecnologia vai deixar as pessoas tolas, né? E eu acho que a gente está chegando num ponto que está acontecendo isso, sabe? De pouco em pouco a gente percebe que isso está acontecendo.
Então não é tudo só mil maravilhas, né? Tipo, tem todos os benefícios da tecnologia, que é maravilhosa, eu amo tecnologia, mas realmente tem um lado negativo, né? Que tem muita gente que absorve. Por exemplo, como a gente citou bem antes, que a pessoa está numa mesa rodeada de amigos, deveria estar curtindo o círculo social dela do momento, e não. Ela pega o celular e fica mais preocupada com o status das redes sociais, que ela tem que publicar para pessoas que ela nem conhece ver, e não se preocupa com quem ela conhece de verdade, que está ali na mesa, sentado com ela, bem na frente. Esse tema aí é bem interessante que tu tá comentando ali, Lucas, porque realmente deu, acho que uma enfraquecida, não vou dizer no estudo, mas antigamente era muito mais rígido tudo. Tudo era mais, não era tão flexível quanto é hoje. Hoje se tornou tão flexível o conhecimento, até mesmo no colégio, às vezes eu falo assim, por que eu vou estudar, aprender a fazer conta de cabeça se eu tenho calculadora? Por que eu vou aprender a escrever bem se tem corretor no Word? Por que eu vou aprender a fazer tal coisa se tem outro lugar que tem? Por que eu vou fazer tal coisa se outra pessoa já faz? Isso traz comodidade, né? E aí, Eu não sei até que ponto isso seria bom ou ruim. Eu acho que essa é a pergunta certa, cara. Sabe por quê? Porque o que acontece? Eu não concordo que você tenha que saber de tudo. Eu concordo que você tem que saber como conseguir a resposta pra tudo, tá ligado? Então, porra, vale a pena tu perder 3, 4 horas num cálculo pra fazer uma viga, por exemplo, como eu estudei engenharia? Vale a pena tu fazer à mão ou vale a pena tu digitar numa calculadora que demora 5 minutos? Saca? Mas, em contrapartida, se você não entender o cálculo e apenas assumir a calculadora, caso alguma coisa não esteja correta, não vai dar certo, entendeu? Porque você não vai conseguir identificar o erro, se acontecer algum erro. E outra, você não vai ter as respostas certas para a pergunta que você precisa, sabe? Então, penso não, isso tá acontecendo, né? As pessoas estão ficando mais preguiçosas, mentalidade mais preguiçosa por conta da tecnologia. Mas, por conta também da tecnologia, a gente consegue avançar mais. Então é uma via de mão dupla, né? essa questão é como a pessoa usa e não como, como é que eu vou dizer? A pessoa pode usar de duas maneiras, ou como só um facilitador, ou como realmente uma coisa que vai fazer você evoluir. Porque o facilitador nada mais é do que tipo assim, vou fazer assim que é mais fácil. Mas a pessoa não sabe como faz se não tiver. Ô, cara, isso é fantástico, cara, o que tu falou. É, isso entra bem naquela pegada do vídeo que a gente falou sobre propósito, cara. Então, se você consegue descobrir o teu propósito, se você realmente assume um propósito pra tua vida, você utiliza a tecnologia ou o conhecimento da nossa geração e utiliza do status que a nossa geração consegue te fornecer, você vai chegar onde ninguém nunca chegou, nunca, na história. Agora, se você não tem um propósito, você vai usar ela de uma forma para evitar trabalho. E daí você nunca vai conseguir sair. Então a mesma coisa que nos impulsiona 1 milhão de vezes mais rápido do que era no passado, que antigamente, porra, pra você escrever um livro era muito difícil, que tinha que ser à mão, pra você conseguir, porra, ver um planeta, cara, nossa, trabalheira pra conseguir construir equipamento e tudo mais. Hoje a gente tem em 1 segundo toda a informação pra você conseguir ter informação, cara. Abre o teu celular, tem toda a informação do mundo. Então a mesma coisa que pode te impulsionar a ter, digamos, um crescimento de 20 vidas em uma só, é o mesmo que pode fazer você ter uma vida inteira sem não ter saído 1 grau da tua... Vai de como cada pessoa vai usar isso, né? O celular que na real trouxe uma revolução muito grande, né? Porque hoje em dia a maior parte da população tem um celular e o celular serve pra tudo, né? Tu pode escrever teu livro no celular, tu pode fazer teu cálculo no celular, tu pode usar teu celular de infinitas maneiras, Mano, né? dá pra usar como treina. E nessa pegada? E nessa pegada que a gente está dizendo aí, né, de evolução e não, o status ele teria algum benefício? Ele teria que existir? No caso, é bom que exista status? Eu acho interessante o status porque se torna competitivo em muitas questões. Vamos supor, você quer um status de liberdade, um status de liberdade. Você mostra que para você e para os outros, que você pode fazer tudo aquilo que você quer. Então, como é que você faz para conseguir isso? A pessoa vai buscar. Aí que entra naquela parte que o Lucas também falou, que tipo, os tolos. Eu acho que muitas pessoas que começam a perceber o quão tolo está perdendo tempo, começam a perceber, uma boa parte da nossa vida, às vezes a gente é meio... A gente fala que sabe, mas a gente não sabe. Eu acho que todo mundo passa essa fase, que sabe até daquela hora que dá aquele estalo. Tá, mas o que eu fiz até agora? O que eu consegui até agora? Acho que quando a pessoa entra, às vezes, muitas pessoas acham que é um lado, é coisa de meia idade, é coisa de gente velha. Independente, quando dá aquele estalo, tipo assim, o que eu fiz até agora? O que eu consegui até agora? Às vezes não é mais novo, mais velho, independente, acontece. Quando acontece, você fica assim, meu, o que eu vou conseguir agora? O conhecimento dele sempre esteve lá. Você só não foi atrás. Eu acho que, tipo, por conta da tecnologia, você acaba se tornando, tipo, mais fácil a deixar isso permanecer por um certo tempo. Só que tanto ela te trava como ela te impulsiona.
Cara, Aaron, isso é muito massa e a gente pode falar também de um outro negócio, né? Antigamente, era muito comum você ouvir o seguinte: você sabe com quem você tá falando? Né? Cara, não tem prova mais real de status do que essa, tá ligado? Hoje em dia a gente ouve ainda, mas agora é de famosos, não é mais de pessoas em hierarquias diferentes. Então o que, que a gente pode estar percebendo? Que o status ele tá indo para um lado diferente do que ele veio até hoje, saca? Até hoje o status ele era mais para trazer poder, hoje é mais para trazer visibilidade. Mas eu concordo que ele tem um lado positivo. Por exemplo, tem pessoas famosas na Terra, etc., pessoas ricas que elas têm status, né? Status não só financeiros, eu tô falando de status agora de reconhecimento. Elas conseguem fazer um bem numa proporção gigantesca, porque elas são vistas, tá ligado? Elas têm uma visibilidade maior. E não simplesmente pelo fato de terem dinheiro, mas por terem conseguido mostrar uma coisa diferente, tá ligado? E também tem muitas pessoas que não saem do lugar ou que utilizam apenas o status pra diminuir outras pessoas. Mas isso sempre houve na história. Digamos que seria um efeito colateral, digamos assim, de um remédio que pudesse salvar a raça humana, tá ligado? Cara, mas é bem legal isso que tu falou, porque realmente hoje em dia visibilidade é poder, cara. E isso em vários sentidos. Tu pode usar isso pra ajudar pessoas, tu pode usar isso pra enriquecer mais rápido, tu pode usar isso de diversas maneiras. Realmente, status, acho que uma boa definição de status hoje, de visibilidade, é poder, cara. Usando essa pegada do Lucas aí sobre visibilidade, aproveitamos para deixar aqui então que nos ajude com a nossa visibilidade, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, é muito importante para que a gente continue trazendo coisas legais e bacanas para vocês. Como falamos no vídeo passado, mas talvez agora mais pessoas ficaram até o final, iniciaremos projetos novos em janeiro, então fiquem ligados. Lançaremos uns negocinhos bem bacanas. E pedimos também para que vocês não se esqueçam de comentar. Vocês utilizam o status que vocês têm? Vocês demonstram ter um status com o qual vocês não têm? E o que vocês acham da relação do status com a sociedade que a gente vive hoje? Então deixa aí nos comentários. Eu acho que por hoje é só. O que vocês me dizem? É isso aí. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Para vocês, qual seria o status social que vocês buscam? Cara, eu busco visibilidade para poder ajudar o próximo. Eu realmente tenho um objetivo desde criança, com o qual me perdi um pouco no meio do caminho, mas agora estou voltando, graças a Deus, que é da parte espiritual, que é a parte de fazer o bem ao próximo. Porque eu acredito realmente que eu sei que nós somos responsáveis pelo que está acontecendo no planeta. Eu sou responsável. Tanto a parte boa quanto a parte ruim. Eu sou responsável. Então, se eu puder realmente assumir um cargo de responsabilidade maior e poder ajudar diretamente, com certeza me fará muito feliz. Então, esse é o status que eu quero. Eu quero visibilidade para poder trazer qualidade de vida. Quem sabe aí, talvez até ajudar um pouco na parte da fome do mundo, talvez nessas coisas todas que acontecem por aí, não é verdade? É claro que isso entra um pouquinho também no que eu quero de status, mas eu busco mais ter equilíbrio em todas as partes, sabe? Tipo, ter um equilíbrio financeiro, espiritual, mental, físico, psicológico, de todas as maneiras possíveis. Ser uma pessoa equilibrada. E você, Aaron? Cara, eu busco mais o autoconhecimento. Acho que eu quis começar muito o canal por conta do autoconhecimento. Eu cheguei numa parte da minha vida que exatamente por causa do que eu estava falando antes, do status social do tolo, eu posso dizer que eu era muito tolo por causa da internet. Eu era muito, muito fácil, influenciavelmente, a não querer mais, a não fazer mais. E eu comecei o canal, ou tive a ideia de começar, em busca de aumentar o meu autoconhecimento e o conhecimento para mim, para isso poder ser uma alavanca para minha vida. Então, quer um status de sábio? Não seria sábio, eu não sei exatamente o status que eu procuro. Eu procuro um status onde eu possa fazer tudo aquilo que eu quero, ter a maior liberdade possível. Eu não me importo muito com crítica, eu não quero ter uma visibilidade tão alta. Eu não me importo tanto com fama. Eu me importo mais com a questão do ter liberdade para fazer tudo aquilo que eu quero e possa fazer. Então, na mesma pegada, diga você, qual status você procura para sua vida? Um status de sábio como Aaron, um status de servidão como eu, ou um status de equilíbrio? Ou um status de equilíbrio como o Lucas? Deixa nos comentários. E por hoje é só, pessoal. Valeu, abraço, Valeu. até a próxima.